Estamos de volta, bem-vindos amantes do autoconhecimento, ao nosso sagrado encontro semanal, onde exploramos os conceitos fundamentais para a evolução da nossa consciência. No episódio de hoje, continuaremos a exploração dos poderosos princípios herméticos. E se você é novo por aqui, as nossas calorosas boas-vindas ao nosso projeto Despertar. Hoje, pessoal, nós exploraremos o último princípio hermético, o princípio do gênero. O que realmente significa e como você pode usá-lo para mudar as suas circunstâncias para melhor. Antes de mais nada, eu recomendo fortemente que você volte e assista desde o primeiro vídeo da nossa série, pois cada um dos princípios está interconectado e compreendê-los como um todo é essencial para aplicá-los com eficácia na sua vida pessoal. Então vamos lá? O que é exatamente esse princípio do gênero? Então talvez você esteja pensando que essa seria mais uma discussão sobre o tópico polêmico de gênero. Não, não é isso. Não se trata apenas do gênero no sentido de homens e mulheres, é muito maior que isso. Este princípio, pessoal, ele sugere que tudo no universo tem um aspecto masculino e um aspecto feminino. Interessante, né? Então, agora nós vamos esclarecer um equívoco muito comum quando nós falamos nesse contexto, né, de masculino e feminino. Lembre-se, não estamos falando de sexo biológico ou identidade de gênero, por favor. Estamos falando dos dois tipos complementares de energia que existem em todas as coisas. É tudo uma questão de equilíbrio, tá bom, pessoal? Então, a energia masculina, ela trata-se da ação, lógica e de como começar algo. Então é aquele impulso em nós que diz a você, vamos fazer isso, né? Levanta-se. Por outro lado, né, temos a energia feminina, que está relacionada com receptividade, com intuição e cuidado no sentido de nutrir, né? A parte nossa que diz, vamos refletir sobre isso por um momento, né? Então, todos nós temos essas duas energias independentemente de como nos identificamos em termos de gênero, tá? Não se trata de ser homem ou mulher, trata-se da interação dessas duas forças dentro de cada um de nós. Então, elas representam os dois polos opostos na natureza, que trabalham conjuntamente no processo de criação. Então, onde para se beneficiar dessa dinâmica criativa, é preciso manter a harmonia em ambos os lados. Então, pensa na forma de energia de uma bateria, né? Onde há um componente positivo e um negativo, e através deles a energia pode circular. Se não existir ambos, a energia não flui, nada ocorre e nada pode ser feito. Então, portanto, envolve a interação entre a energia masculina, que é projetiva, né? E a energia feminina, que é receptiva e crucial para o processo criativo, né? Isso pode ser visto, pessoal, no plano terrestre na forma da procriação, onde se dá vida a um novo ser, né? A gente sabe muito bem disso. Então agora nós podemos falar um pouco desse princípio dentro do ocultismo, né? A verdadeira manifestação
pode ser expressa através das trindades. Então, pense assim, tudo opera em trindade. O exemplo que eu quero que vocês foquem aqui, em relação ao gênero, é aquele de pai, mãe e filho. Então, o pai corresponde ao pensamento, como o princípio masculino. A semente desse pensamento deve ser plantada na mãe, que representa o divino feminino, correspondendo ao coração e às nossas emoções. Então, alinhar pensamento e emoção é fundamental, né? Você que é aluno da nossa escola sabe que a eficácia dos nossos protocolos do bem são derivadas dessa nossa capacidade de identificar um match, um pensamento e uma emoção, e ser capaz de uni-los através dos nossos protocolos no corpo, para que finalmente consigamos dar vida ao filho, que nesse caso vai ser o resultado da nossa técnica, né? Então, o segredo aqui é que a emoção deve estar imbuída de uma determinada lógica, de um determinado pensamento. Ou seja, é preciso inundar o coração de emoção. A emoção funcionando como uma chave que abre certas portas em nós e dá origem ao filho, o homem, que representa a ação que a gente vai tomar nesse caso, né, nessa explicação. Então, esse processo é crucial, começando com uma ideia, impregnando essa ideia, né, com uma emoção e depois dando origem às nossas ações. Todas as coisas, pessoal, requerem um tempo de gestação antes que elas possam se manifestar completamente, pois resultados instantâneos, né, na maioria das vezes são raros, porque eles requerem um tipo de alinhamento, um tipo de, vamos dizer assim, de união desses aspectos muito preciso, ainda mais com o nosso recipiente, que já seria uma outra aula. Tá? Então é fundamental sentir que o resultado daquilo que nós queremos, né, o resultado desejado, já aconteceu. Então a verdadeira essência reside na intenção por detrás de uma ação. Olha só que interessante. Então, vamos dizer, você pode estar se perguntando, isso é ótimo, né, tudo mais, mas como que isso se aplica à minha vida? Eu falo, cara, se aplica muito à nossa vida, né? Então, vamos começar com o aspecto do nosso próprio desenvolvimento da nossa consciência, né? Vamos lá. Compreender as suas energias masculinas e femininas pode mudar totalmente o jogo para você. Pensa nisso. Talvez você esteja agindo de uma forma compulsiva, né, inconsciente, sem nunca parar para refletir. Então, isso é uma predominância de energia masculina. Ou talvez você esteja preso na paralisia da análise, incapaz de tomar uma decisão porque você está muito ocupado na mente, considerando todos os resultados ou caminhos possíveis, né? Então, essa é a energia feminina em predominância. Como você pode ver, a chave aqui é o equilíbrio. Então, se você estiver sempre em modo ação, você tem que reservar algum tempo para uma reflexão em silêncio. E se você está constantemente preso na sua mente, tente realizar algumas ações pequenas, mas concretas, que ajude você a seguir em frente. Então é tudo uma questão de encontrar esse ponto de equilíbrio ideal para você, né? Então agora vamos falar desse princípio, por exemplo, nos relacionamentos. Em um projeto, vamos dizer, no seu trabalho, por exemplo, você precisa saber quando assumir o comando, né, a energia masculina, e quando você deve recuar e ouvir as ideias da sua equipe, das pessoas envolvidas, que é a energia feminina. Em seus relacionamentos pessoais, compreender quando ser a força apoiadora e nutridora
e quando ser o parceiro decisivo e orientado para a ação. Isso pode criar uma bela harmonia no seu relacionamento, né? Agora, já em relação à criatividade e à resolução de problemas, eu falo que é aqui que o princípio do gênero realmente vai brilhar, né? Porque nós podemos usar a energia masculina para fazer a bola rolar, né? As coisas acontecerem, para fazer um plano, mas não se esqueça de aproveitar a sua energia feminina em busca da inspiração e da intuição necessária. Então, quando você combina os dois, é quando a mágica acontece. É aí que você surge com soluções brilhantes e práticas eficientes, né? Um outro entendimento bem legal desse princípio, na prática, né, óbvio, está relacionado com o seu diálogo interno e a sua mente subconsciente. Então vamos lá. A sua mente consciente, que muitas vezes está associada à energia masculina em nós, ela tem uma enorme influência na nossa mente subconsciente, que está mais associada com a energia feminina, né? Como se ela fosse o recipiente. É como se a sua mente estivesse constantemente, né, o seu consciente, sussurrando para o seu subconsciente, moldando as suas crenças e as suas atitudes a cada pensamento. É por isso que é tão importante estar atento ao seu diálogo interno, né? Então, imagina se você está constantemente se criticando, imagina o efeito disso. Imagina você repetindo experiências negativas continuamente na sua mente. Nesse caso, né, você está impregnando, né, o seu subconsciente com esses pensamentos negativos, com essas percepções negativas da realidade. E pode acreditar, tá? O que entra no seu subconsciente eventualmente vai ter que sair de você através de ações e experiências aqui no plano físico, como você deve ter aprendido, né, no princípio da correspondência. Então, queremos assumir o controle sobre o nosso consciente para que possamos gerenciar o que entra em nosso subconsciente, ou seja, apenas deixar entrar as coisas que queremos ser ou realizar. Quando eu aprendi esse princípio pela primeira vez, eu o vi como um princípio menos importante, menos valioso, né? Mas não se engane, tá, pessoal? Pois, em essência, ele está descrevendo para a gente a lei da atração em um detalhe maior. Então, eu quero te dar alguns conselhos aqui sobre como influenciar o seu subconsciente, pois agora você sabe que ele está, né, que tudo está constantemente sendo absorvido por ele, quer você queira ou não. Então tome cuidado com o que você anda deixando entrar aí na sua mente, por favor. Então, que tal a gente inverter aqui um pouco o roteiro, né? Comece a alimentar o seu subconsciente com pensamentos positivos e fortalecedores. E no começo pode até parecer estranho, tá, pessoal? Porque você não está acostumado, mas você deve persistir. O seu subconsciente, ele não sabe a diferença entre a realidade e a imaginação. Então, por que não imaginar o melhor para você? Tá bom? Isso é muito importante. E você também pode aplicar esse princípio no processo de definição e realização de metas. É aqui que você pode realmente, então, colocar o princípio, né, do gênero em ação, põe ele para rodar de uma forma super eficaz. Então, use essa energia masculina, nossa, para definir metas claras e específicas. Escreva isso, pessoal, faça um plano, se possível. Então, aproveita a sua energia feminina e permaneça aberto às oportunidades e à orientação das pessoas e à orientação divina. Porque às vezes o caminho, né, para os nossos objetivos
não é uma linha reta e a gente precisa ser flexível, né? Precisamos ser flexíveis porque muitas vezes ainda não estamos completamente alinhados, porém, quando o desejo é claro, você pode confiar que tudo que está se apresentando para você, na verdade, está tentando ajudar você a desenvolver o que é necessário até mesmo para você realizar isso que você deseja, né? O verdadeiro poder surge quando você consegue combinar as duas energias, né? Defina a sua intenção, permaneça aberto à inspiração e depois tome medidas inspiradas por isso. É como uma linda dança entre o aspecto masculino e o aspecto feminino dentro de você. Então, eu prometi para vocês algumas dicas práticas, então vamos lá. Primeiro, aprenda a analisar qual energia está em dominância. Comece a prestar atenção quando você está empregando muito a energia masculina ou feminina nas diversas situações do seu dia a dia. Você está sempre no modo ação, no modo trabalho, fazendo? Você tem dificuldade para tomar decisões em sua vida pessoal? Apenas estar consciente, tá? Só para você saber, é o primeiro passo para você criar mudanças reais. E daí, em seguida, você precisa alcançar o equilíbrio. Se você notar um desequilíbrio, você tem que tentar, daí, incorporar conscientemente a energia oposta. Então, vamos dar um exemplo. Se você está sempre assumindo o controle, tenta se sentar e ouvir mais. E se você está sendo sempre passivo demais, por favor, tente assumir a liderança da sua vida, seja seu próprio líder. Uma boa opção para equilibrar a sua energia pode ser através do uso de afirmações. Então, use afirmações positivas que incorporem ambas as energias ou, se não, aquelas que incorporam a energia que você precisa. Mas vamos dar o exemplo de uma que incorpora as duas. Pode ser algo como: eu ajo com confiança em direção aos meus objetivos, ao mesmo tempo que permaneço aberto à orientação e à inspiração. Eu vou falar de novo. Vamos lá. Eu ajo com confiança em direção aos meus objetivos e, ao mesmo tempo, permaneço aberto à orientação e à inspiração. Sinta-se à vontade, tá, de você criar as suas próprias afirmações que ressoem mais com você. Mas essa é uma boa afirmação, por favor, pode adotá-la. E por último, e isso pode até surpreendê-lo, esteja atento, pessoal, ao conteúdo que você consome na mente, especialmente músicas e noticiários. Você sabe como algumas músicas ficam presas na nossa cabeça, assim como notícias negativas. Então, essas letras e informações estão penetrando, tá, o seu subconsciente, e se você ouve constantemente músicas com mensagens negativas, vitimistas, né, de sofrência, adivinha o que está sendo plantado em seu subconsciente. Então, talvez seja a hora de criar uma nova playlist, né? Quem sabe ficar ouvindo o nosso podcast aí, em vez de música, né? Que o anime inspire, assim como as notícias que você lê ou assiste, tá? Essa é uma sugestão forte. O processo criativo, pessoal, ocorre quer você esteja consciente ou não. Então, isso é muito importante. Aqueles que têm consciência, né, dessa poderosa ferramenta podem usar essa estratégia, né, para promover
o medo na nossa mente, como foi usado na Segunda Guerra Mundial e recentemente, né, como você sabe, e acabar criando, manipulando as pessoas. Então é fundamental vigiar a sua mente e não permitir que pessoas ou notícias influenciem o seu subconsciente com informações que não atendem aos seus interesses. Por favor, pessoal, isso é muito importante. E por fim, o princípio do gênero tem tudo a ver com equilíbrio. Isso nos lembra que é fundamental que alcancemos um equilíbrio entre as energias masculinas e femininas dentro de nós, que precisamos tanto da ação quanto de momentos de reflexão, tanto da lógica quanto da intuição, tanto da força quanto a do descanso e da nutrição. E ao compreender e aplicar este princípio, podemos alcançar mais harmonia em todos os aspectos das nossas vidas. Então, eu expresso aqui o meu sincero agradecimento a cada um de vocês por assistir e apoiar o nosso canal em todos esses 7 vídeos. Espero que ao participar desta série você tenha ampliado a sua consciência do importante significado desses princípios universais e de como eles podem ser utilizados em sua própria vida. E quem sabe, né, desbloqueando assim a sua chave mestra interior, conforme foi enfatizado nos episódios anteriores. Pessoal, em nosso próximo e último episódio, o resumão, né, desta série, nós iremos unir, tá bom? Todos os princípios e discutiremos um pouco sobre a sua aplicação como um todo para a nossa transformação pessoal. Acredite em mim, vai ser a cerejinha do nosso bolo. Então eu recomendo, né, que você faça sempre anotações e que pratique os conceitos, porque eles possuem a capacidade, tá, de revolucionar a sua vida, como fizeram com a minha vida e com a vida de muitas outras pessoas. Eu gostaria de terminar esse episódio com o famoso dizer do Kybalion: os lábios da sabedoria estão sempre fechados, exceto para os ouvidos do entendimento.